Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida no dia de hoje. Vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Josué, no capítulo 24, a partir do verso 14. E a palavra do Senhor nos diz assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém? Queridos, esse texto, o capítulo 24 de Josué, é o fechamento do livro de Josué. Todos nós conhecemos a história de Israel, sabemos como o Senhor interviu na vida daqueles homens, daquele povo, desde lá do Êxodo, no capítulo 3, quando o Senhor se manifesta a Moisés, até chegarmos nos tempos de Josué. Josué, ele deu sequência à obra que Moisés havia efetuado, que o Senhor havia chamado Moisés a fazer. O Senhor havia chamado Moisés a tirar o povo do Egito e levá-lo a uma terra que mana leite e mel. E Josué deu sequência a esse trabalho, a essa missão. E quando nós chegamos aqui no capítulo 24, Josué já havia dividido a terra para as suas respectivas tribos, não é? Se você dá sequência em Juízes, nós vamos ver que a terra ainda não havia sido toda tomada, porque era muito grande a terra que o Senhor havia dado ao seu povo. Mas no capítulo 24, Josué chama o povo à renovação da aliança. Josué está chegando no final da sua vida, está terminando os seus dias aqui na terra. E no verso 14 ele começa dizendo assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Ele então usa duas palavrinhas-chave que servem para nós no dia de hoje. Ele começa dizendo: temam o Senhor. E a ideia do temor do Senhor, querido, não é com relação a medo, mas sim com relação a amor e respeito. Vai falar sobre servir a Ele de todo o coração, de pensarmos duas vezes antes de pecarmos, de irmos contra a vontade dEle. E ele fala sobre temer ao Senhor e servir com integridade e com fidelidade. Mas sabe o que me espanta, queridos? É que ainda no verso 14, Josué diz assim: Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Isso mostra, queridos, que mesmo diante de todo esse período que eles caminharam com o Senhor, com Deus que os tirou do Egito, ainda havia idolatria no meio deles. Porque Josué vai dizer: olha, tire do meio de vós os falsos deuses. E isso, queridos, nos leva a refletir como anda a nossa caminhada com Cristo. Precisamos sim, queridos, tirar tudo aquilo que nos atrapalha.
Eu entendo e tenho plena convicção de que nós não seremos perfeitos aqui na terra, mas nós podemos melhorar. Por isso, querido, examine a sua vida. Como está a sua vida com Deus? Josué estava chamando o povo a renovar a aliança e falando: olha, vocês precisam temer ao Senhor, vocês precisam servir ao Senhor, mas vocês precisam deixar os falsos deuses. E aí no verso 15 ele diz: olha, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. E ele simplesmente diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A caminhada com Cristo, queridos, é algo muito particular. Também fala da questão ampla, da questão coletiva, da questão como igreja, mas ela também é muito particular. E Josué diz: olha, eu não sei como vocês vão fazer, o que vocês vão fazer, qual a escolha de vocês, mas ele diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se nós pegarmos a sequência no verso 16, 17 e 18, o povo então vai dizer: olha, Josué, nós queremos servir ao Senhor. Nós sabemos que na prática não foi bem assim, não é? Mas eu creio que muitos daqueles que declararam aquilo, eles serviram ao Senhor genuinamente. Se você dá sequência na leitura de Josué 24, o texto vai dizer que após a morte de Josué, os anciãos do tempo de Josué estavam ainda no meio do povo e o povo continuou servindo ao Senhor. Por isso, queridos, precisamos avaliar. E a pergunta que eu faço para você no dia de hoje: qual é a sua decisão? Josué disse: olha, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês precisam decidir o que vão fazer. E você? Qual é a sua decisão? Que Deus te abençoe no dia de hoje. Que você possa refletir sobre isso. No nome de Jesus.